Olá, boa tarde. O Ministério Público está de olho na degradação da Mata Atlântica. Presente em 17 estados, ela já cobriu cerca de 15% de todo o território nacional. Mas com o desmatamento descontrolado, essa área agora chega a 12%. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a Operação Mata Atlântica em Pé. Esse é apenas um dos destaques. Veja também. Lei federal cria cadastro nacional de condenados por estupro. Governo federal, estados e municípios devem agir juntos para atualizar o banco de dados. Em Mato Grosso, mulher é condenada por compartilhar ofensas em conversa de WhatsApp. A decisão da Justiça mato-grossense traz em evidência que o mundo virtual não está livre de normas. E ainda Projeto Aurora. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios terá laboratório de inovação. Foi publicada hoje no Diário Oficial a lei que cria o cadastro de pessoas condenadas por crimes de estupro. A medida já havia sido aprovada pelo Senado no início de setembro e foi sancionada nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. O cadastro de pessoas condenadas por crime de estupro vai ter informações como características físicas, impressões digitais, identificação do perfil genético, endereço, local de trabalho do acusado, caso ele cumpra a pena em liberdade. Pela lei, governo federal, estados e municípios devem agir juntos para atualizar o banco de dados. A verba para o desenvolvimento do sistema virá do Fundo Nacional de Segurança Pública. Em 2018, o Brasil registrou recorde de violência sexual. Uma média de 180 casos de estupro por dia, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Ao todo, foram mais de 66 mil registros. A maior parte das vítimas tinha entre 10 e 13 anos quando sofreram os abusos. A pena para quem comete este tipo de crime, de acordo com o Código Penal, é de até 10 anos de prisão. Quando o crime resulta em morte, a pena pode chegar a 30 anos. A terceira vara criminal de Niterói determinou que os advogados da deputada federal Flor Delis forneçam em 24 horas os números dos celulares dela, tanto pessoal quanto profissional, por causa da grande dificuldade em intimar a parlamentar. A juíza que avalia o caso, ela já tinha determinado que a parlamentar usasse tornozeleira eletrônica ao atender um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro. No entanto, até hoje, os oficiais de justiça não conseguiram intimá-la nem em Niterói e nem em Brasília. A juíza ainda determinou que a intimação para que Flor Delis se apresente para colocar a tornozeleira eletrônica seja feita até mesmo fora do horário de expediente, se necessário com a ajuda da polícia. A deputada é ré em um processo que apura a morte do marido dela, o pastor Anderson do Carmo. Conversa de WhatsApp vira caso de justiça e gera condenação de uma mulher por ofensas compartilhadas. Veja os detalhes do julgamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Atualmente, o WhatsApp é o aplicativo de conversa mais popular do mundo. Por ele, podemos enviar fotos, vídeos e interagir com as pessoas. Mas e quando a conversa passa do limite ou mensagens íntimas trocadas pelo aplicativo são compartilhadas com terceiros? Bom, ofensas de conversas no mundo virtual podem ser consideradas crimes. Em Mato Grosso, a 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça condenou uma mulher a pagar indenização no valor de R$5.000 por danos morais para a cunhada. Isso porque ela compartilhou mensagens pelo WhatsApp com conteúdos ofensivos a respeito dela. Nas mensagens, ela dizia que a cunhada era desrespeitosa, falsa e infiel nos relacionamentos amorosos. Especialmente porque os textos, ora, transcritos, deixam evidente que ela recebeu e compartilhou informação difamatória. Condutas essas que devem ser fortemente combatidas pelo Poder Judiciário, já que o uso do aplicativo WhatsApp não exime da responsabilidade civil aquele que extrapola a liberdade de expressão. A decisão da Justiça mato-grossense traz em evidência que o mundo virtual não está livre de normas.
As chamadas fake news têm consequências nocivas para a sociedade e, no caso desses autos, são ainda mais acentuados porque a repercussão na esfera íntima da verdade deu-se por meio instantâneo e de grande visibilidade. Um levantamento da empresa de segurança da informação, Unisys, em 2019, mostrou que 85% dos brasileiros foram vítimas de crimes virtuais ou conhecem alguém que foi. E um homem foi condenado a 6 meses de prisão, além de pagamento de danos morais e materiais, por ter agredido uma cachorrinha da raça Yorkshire. A cadela morreu depois de sofrer os maus tratos. Esse caso aconteceu em Brasília em março de 2018 e a condenação saiu agora. O agressor era namorado da dona do animal e, no ataque de fúria, arremessou a cachorrinha na parede. Diva, que pesava pouco mais de 2 quilos, não resistiu aos ferimentos e morreu de hemorragia interna. A dona da cadela também foi agredida ao tentar salvar a vida do animal. O homem foi denunciado pelo Ministério Público por violência doméstica e maus tratos contra animais, mas foi absolvido pelo juiz de primeira instância. O Ministério Público e a dona da cachorrinha recorreram da decisão. E com os recursos, o homem foi condenado a pagar danos morais, materiais e pode ficar preso pelo menos 6 meses. Esta semana foi sancionada a Lei Sanção, que aumenta as penalidades para quem maltrata cães e gatos. Agora, quem for pego agredindo estes animais pode ficar de 2 a 5 anos preso. E no próximo bloco vamos falar sobre a degradação da Mata Atlântica. Eu converso ao vivo com o promotor de justiça sobre o caso. Fique com a gente, até já já. Nossa Constituição apresenta uma seção totalmente dedicada à saúde. O direito à saúde está diretamente ligado a outros direitos, como o direito à vida e à dignidade. Portanto, é um direito que não pode ser uma promessa, mas precisa ser positivado por ações do poder público. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal realizou hoje uma operação contra o tráfico de madeiras extraídas de unidades de conservação federal e de terras indígenas. Os locais onde as madeiras eram extraídas de forma ilegal ficam na região norte do país. 60 policiais foram enviados para cumprir 13 mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás e Pará. Segundo a investigação, para fazer o transporte ilegal da madeira, o grupo enviava na frente integrantes para identificar barreiras e desviar da fiscalização. Quando a madeira era parada, apresentavam documentos de origem de transporte florestal falsos. Entre os investigados está um ex-superintendente do IBAMA em Goiás. Os envolvidos podem responder pelos crimes de associação criminosa e tráfico de madeira. As penas, se somadas, podem chegar a 12 anos de prisão. Ministérios públicos de 17 estados realizam a 4ª fase da Operação Mata Atlântica em Pé. Com a ajuda de vários órgãos parceiros, a operação tem o objetivo de mapear a degradação desse bioma, que concentra uma das maiores biodiversidades do país. Ela faz parte dos grandes biomas brasileiros, juntamente com a Amazônia, a Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampa. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta, onde vivem mais de 15 mil tipos de plantas, incluindo espécies ameaçadas de extinção e mais de 2.000 espécies da fauna. Ela já cobriu cerca de 15% de todo o território nacional, mas o desmatamento descontrolado a reduziu para cerca de 12% da sua área original. A Mata Atlântica está presente em 17 estados brasileiros. Ao contrário do que muitos podem pensar, nem todos eles são banhados pelo Oceano Atlântico. É o caso de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Os 17 estados concentram 72% da população brasileira e são responsáveis por 70% das riquezas produzidas no país, com atividades como pesca, agricultura, geração de energia elétrica e turismo. Uma lei de 2006 define normas para a utilização e proteção da Mata Atlântica brasileira. Ela também prevê pena para quem destruir ou danificar o bioma. A punição pode chegar a 3 anos de detenção e pagamento de multa. Para identificar e responsabilizar os autores da degradação,
O Ministério Público do Paraná coordena pela 4ª vez o monitoramento do desmatamento ao longo dos mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de Mata Atlântica. O monitoramento é feito por imagens de satélites do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e organizado pela SOS Mata Atlântica. Este ano, os ministérios públicos dos 17 estados também vão usar uma plataforma que compara a cobertura de mata na região com a dos últimos anos. Em Pernambuco, o Ministério Público Estadual tem promovido a atuação integrada com os órgãos de fiscalização federais e estaduais, com o apoio das polícias, visando a coibir a supressão não autorizada da vegetação e punir os seus responsáveis, com multas administrativas, ações judiciais de reparação de danos e ações penais por crimes ambientais. A operação, que vai durar 10 dias, conta com a ajuda de órgãos fiscalizadores e polícias ambientais nos 17 estados. No ano passado, foram fiscalizadas 559 áreas com quase 5.500 hectares desmatados sem autorização, o que resultou em 25 milhões de reais em multas aplicadas. E para detalhar o assunto, eu converso agora com o promotor de justiça do Ministério Público do Paraná e também coordenador nacional da Operação Mata Atlântica em Pé, doutor Alexandre Gaio. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor Alexandre. Eu que agradeço. Muito boa tarde a todos. Bom, Mata Atlântica em Pé, quais os resultados da operação até agora, promotor? Nessa edição da operação, no ano 2020, e que contou com todos os estados abrangidos pelo bioma Mata Atlântica, os resultados foram muito expressivos e também muito preocupantes. Nós tivemos resultados que superaram aqueles obtidos no ano anterior. Nós tivemos 647 polígonos fiscalizados e tivemos a confirmação de desmatamento de mais de 6.300 hectares. Desses desmatamentos ilegais confirmados, foram geradas multas administrativas de mais de 32 milhões de reais. Bom, 17 estados, isso foi fundamental, essa participação de todos os atores envolvidos, essa união, eu imagino que vai render bons frutos, né? Como é que começou essa parceria? A Operação Mata Atlântica em Pé foi idealizada inicialmente no estado do Paraná, diante da constatação que, infelizmente e lamentavelmente, a supressão de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica continua. Apesar de termos mais de 88% da área original da Mata Atlântica já ocupada com atividades humanas, infelizmente o desmatamento continua. Em razão disso, nós articulamos e idealizamos uma operação com a participação de vários órgãos de fiscalização, contando aí também com uma fase de planejamento, de identificação, não só das áreas desmatadas, mas também dos proprietários, a verificação se esses proprietários têm ou não têm autorização de supressão de vegetação, e aí sim, um planejamento logístico para efetivar essas fiscalizações, seja em campo e agora, a partir desse ano, também por meio remoto, com análise de imagens de satélite, especialmente do MAP Biomas Alerta. Agora se tornou possível também que, em alguns casos, os órgãos de fiscalização consigam fazer a fiscalização sem a necessidade de ir a campo, identificando com precisão desmatamentos. Promotor, nós estamos falando aqui de uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados, né? Qual o principal desafio ou os principais entraves para a gente conseguir conter a degradação na Mata Atlântica? Tem várias dificuldades e vários desafios. O primeiro desafio é nós mantermos rígido e íntegro o nosso marco regulatório de proteção ao bioma Mata Atlântica. Nós temos uma lei, a Lei Federal 11.428 de 2006, que é uma lei que consegue conciliar a proteção da Mata Atlântica com o crescimento econômico e as atividades econômicas. Mas essa lei precisa permanecer rígida, né? Inclusive, nós temos agora em trâmite uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal que discute, né, a especialidade da Lei da Mata Atlântica em face do Código Florestal. Esse é um dos desafios. O outro desafio é identificarmos o mais rápido possível qualquer desmatamento, qualquer supressão ilegal da vegetação da Mata Atlântica e trazer uma resposta imediata do Estado, uma resposta imediata do sistema de justiça
buscando prioritariamente a reparação integral dos danos ambientais. Promotor, as punições ainda são brandas e uma legislação mais enérgica nesse sentido iria inibir essas ações ilícitas, irregulares na região? Não, sem dúvida, a legislação penal que prevê, né, a supressão de vegetação da Mata Atlântica, né, secundária em estágio médio avançado ou primária, uma pena de detenção de 1 a 3 anos, nos parece que é insuficiente e muito branda para inibir e desestimular os infratores. Mas penso que, independente disso, é possível se utilizar com a máxima... Tivemos uma pequena falha na conexão do promotor. Promotor, por favor, pode concluir. Voltamos à conexão? Não, infelizmente tivemos um probleminha. O promotor já deu o recado, ele é coordenador nacional da Operação Mata Atlântica em Pé, que envolve vários atores aí que estão nesse processo para evitar a degradação da Mata Atlântica. Agradeço a entrevista do promotor que participou agora conosco. Infelizmente, tivemos um probleminha, mas o recado foi dado. Parabéns pela iniciativa, essa iniciativa do Ministério Público, inclusive que envolve 17 estados que compõem ali a região da Mata Atlântica. Você vai ver no próximo bloco, o STJ decide que instrutor de tênis não precisa de registro no Conselho Regional de Educação Física. Os detalhes em instantes. A Constituição Brasileira de 1988 é um documento jurídico notável que consagrou direitos e garantias como nenhuma outro fez ao longo da historiografia pátria. A ela coube a difícil missão de restaurar, durante a transição, a democracia no país sem rupturas ou quebra de legalidade. Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal negou o pedido do Congresso Nacional para suspender a venda de refinarias da Petrobras sem autorização do Poder Legislativo. Na pauta da sessão dessa quinta-feira, o julgamento do pedido de liminar feito na reclamação apresentada pelas mesas diretoras do Senado e da Câmara dos Deputados contra a venda de subsidiárias da Petrobras. São as refinarias de Landulfo Alves, na Bahia, e a Presidente Vargas, no Paraná. A alegação é que houve afronta a uma decisão do STF, que proibiu o governo de vender uma empresa matriz sem aval do Congresso e sem licitação, permitindo somente a privatização de subsidiárias sem consulta prévia ao Legislativo. O relator da matéria, Edson Fachin, votou a favor da concessão da liminar e assim suspender a criação e alienação de subsidiárias com desmembramento da empresa-mãe, com o simples intuito de venda de ativos até o julgamento do mérito. Se está diante de um juízo de cognição sumária a demandar a ponderação em relação ao perigo de dano irreparável revelado pela iminência de alienação dos ativos que poderá futuramente ser realizada, sendo, portanto, reversível, e a probabilidade do direito. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Para ele, não houve desrespeito ao julgamento do STF, como alegam as mesas diretoras do Senado e da Câmara. Alexandre de Moraes negou a concessão da liminar, entendendo que a criação de subsidiárias não indica qualquer tipo de desvio de finalidade ou de fraude. Não vislumbro, de forma alguma, nem desrespeito ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, a decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade citada anteriormente, nem um alegado desvio de finalidade ou qualquer tipo de fraude que pretenda, na presente hipótese, transformar o plano de desinvestimento em privatização disfarçada da empresa-mãe. Para o ministro Ricardo Lewandowski, que acompanhou o relator, a criação de subsidiárias, na forma como vem sendo feita, afronta a Constituição. Essa questão não diz respeito à tecnicalidade, se cabe ou não cabe uma reclamação no caso, ou se há aderência perfeita, estrita ao que foi decidido pelo plenário desta Corte.
nós estamos em face de uma questão que diz interesse à própria soberania nacional. E a Corte, a Suprema Corte do país, está sendo chamada a dar uma resposta a esta tormentosa questão. A divergência foi seguida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e pelo presidente Luiz Fux. Votaram com o relator a ministra Rosa Weber e os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Por maioria, o plenário do STF votou no sentido de liberar provisoriamente a negociação de subsidiárias da Petrobras até que haja uma decisão definitiva da Corte sobre o caso. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que instrutor de tênis não precisa de registro no Conselho Regional de Educação Física. A história do Henrique com tênis começou quando trabalhava como boleiro, repondo as bolas durante a partida. Mas a paixão pelas quadras foi crescendo e ele quis ir além. Eu conheci, um professor que ele me indicou, para começar a jogar tênis. Começou a ter esse percurso de eu treinar, começar a competir. Viajei viajei muitas áreas do país, E aí, aquele gosto de poder, passar o conhecimento que eu recebi, O sonho foi concretizado, mas depois de alguns anos já dando aula, ele foi impedido de continuar o trabalho, porque o Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal exigiu um registro. Aí eu vim, em 2018, eu comecei a entrar em processo de justiça para eles poderem me fazer a liberação de poder dar aula, E aí eles pegam o meu percurso, o tempo de experiência, como professor, jogador de tênis, e consegue fazer uma liberação na justiça para poder eu continuar dando aula sem o que o CREF me impeça, Pela minha experiência, pelo tempo do tênis que eu passei, eu consegui totalmente fazer e dar aula de tênis sem precisar do certificado. Casos como o do Henrique são muito comuns e um deles chegou ao Superior Tribunal de Justiça em recurso especial contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que entendeu que um homem poderia dar aulas de tênis desde que não fizesse o preparo físico dos alunos. O Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, autor da ação, além de tentar impedir que o treinador exercesse a profissão, pediu que o assunto fosse analisado sob o rito dos repetitivos. O pedido buscava o reconhecimento da obrigatoriedade do registro de treinadores de atividades físicas com impacto na saúde das pessoas. O relator foi o ministro Herman Benjamin, que descartou a afetação do recurso sob o rito dos repetitivos, porque o caso se tratava de um professor de tênis e com o recurso se pretendia que fosse adotada a mesma solução jurídica para instrutores de outras atividades, como aula de dança e artes marciais, por exemplo. Em relação ao caso do processo, o ministro citou precedentes do STJ no sentido de não existir previsão legal expressa que exija registro de treinadores de tênis nos conselhos de educação física e, assim, autorizou o homem a exercer a atividade. A página de jurisprudência no site do Superior Tribunal de Justiça está de cara nova. A iniciativa tem como objetivo melhorar a experiência dos usuários. O conteúdo agora é apresentado de forma moderna, com uma navegação mais intuitiva e com uma barra de pesquisa maior, facilitando a digitação. Para acessar, entre no portal do STJ, no menu superior do site, clique em Jurisprudência e, em seguida, selecione a opção Jurisprudência do STJ. Na página principal, ao digitar uma palavra-chave, você é direcionado para a tela de resultados. Nesse exemplo, procurando pelo termo dano moral, estão relacionados para a consulta 14 súmulas, mais de 27 mil acórdãos e quase 434 mil decisões monocráticas. Existe também a opção de filtrar de forma combinada o critério digitado por órgão julgador e por ministro relator, além de outras opções de busca avançada. Na nova página, é possível também realizar a pesquisa pela súmula, digitando o número neste campo. A página da pesquisa de jurisprudência pode ser acessada no portal do STJ de qualquer navegador. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios lança logo mais às 16h o Laboratório de Inovação Aurora. O projeto envolve espaço virtual de interação, colaboração e fomento à cultura de inovação do tribunal. O evento será 100% online, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do TJDFT, esse que aparece aí na sua tela.
Durante o lançamento, os participantes eles terão a oportunidade de fazer um tour 3D pelo laboratório, espaço moderno, propício à troca de experiências e práticas colaborativas. Participe do Aurora, o endereço apareceu aí na sua tela. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Eu te espero na segunda-feira. Ótimo fim de semana. Tchau, tchau.